No final dessa live, como eu falei, eu vou explicar para vocês qual que é o crime que, a meu ver, está sendo praticado no STF e que vai muito além do crime de abuso de autoridade, do crime de tortura, esses que a gente sempre atribui já naturalmente ao STF, todo mundo já sabe. Eu vou explicar juridicamente por que eu acho que um determinado crime muito grave está sendo praticado lá. E eu acho que essa tese ela precisa começar a ser ventilada. Ludmila Lins, juíza brasileira exilada nos Estados Unidos e conhecida por sua postura patriótica, continua sua incansável luta pela justiça. Com coragem e determinação, ela vem denunciando ações ilegais envolvendo integrantes do Supremo Tribunal Federal, STF. Em um novo pronunciamento, Ludmila apresentou evidências contundentes que expõem graves irregularidades, destacando a gravidade das ações praticadas. A juíza também revelou que tanto o presidente Donald Trump quanto o Congresso americano já possuem provas suficientes para agir contra o que ela chama de consórcio corrupto. Segundo Ludmila, o momento de reverter esse cenário está próximo, mas a vitória depende da união e da mobilização de todos que acreditam na verdade e na justiça. É preciso continuar firmes nessa luta, pois a informação é uma arma poderosa, destacou a juíza, incentivando os cidadãos a se manterem engajados. Para fortalecer o movimento, Ludmila pede apoio. Assista ao vídeo completo, compartilhe com amigos e familiares e deixe seu comentário para que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas. A luta pela justiça está longe de acabar, mas, com determinação e união, a vitória se torna uma possibilidade real e inspiradora. No final dessa live, como eu falei, eu vou explicar para vocês qual que é o crime que, a meu ver, está sendo praticado no STF e que vai muito além do crime de abuso de autoridade, do crime de tortura, esses que a gente sempre atribui já naturalmente ao STF, todo mundo já sabe. Eu vou explicar juridicamente por que eu acho que um determinado crime muito grave está sendo praticado lá. E eu acho que essa tese ela precisa começar a ser ventilada. Agora, se preencher todos esses requisitos, 4 pessoas ou mais, divisão de tarefas, e o crime que eles estão praticando tem pena máxima superior a 4 anos, isso vai ser uma organização criminosa. Se eles fazem aquilo ali, aquela atividade, de forma não esporádica, mas de forma habitual, de forma corriqueira, se tornou um modo de vida. E por que eu estou dando essa volta toda? Por que eu estou falando da organização criminosa, desse tipo penal aqui? Porque, organização criminosa, mas o que exatamente essa organização está fazendo? Então, eles fazem o que a gente chama de crime subjacente. A organização se organiza para praticar um crime. E qual que é esse crime? Aí é que são elas. Aí é que a gente vai ter que ver qual que é o crime para saber se enquadra ou não nesse conceito. E o que ocorre? Aí agora vem o raciocínio que eu queria que vocês prestassem atenção. Deixa eu tirar aqui. Ó, nesse momento, 11.178 telas na TV Injustiça. Bom, vamos raciocinar o seguinte. Eu expliquei para vocês que precisa ser um grupo organizado com divisão de tarefas, todo mundo ali ajustadinho, mais de 4 pessoas, 4 ou mais pessoas, para praticar algum crime. Com constância, com regularidade. Vamos imaginar o seguinte. Digamos que você tem um grupo formado por um delegado ou delegados que tem uma função, uma tarefa específica de indiciar pessoas ilegalmente por motivos políticos. Procurador da República ou procuradores da República, que depois de receberem esse indiciamento, tem a sua função ali na organização de oferecer a denúncia ilegalmente. Depois,
Ó, já citei duas pessoas, o delegado e o procurador da República. Vou citar agora a terceira pessoa da organização. Os assessores do juiz. Os assessores que vão pegar aquilo ali, aquele indiciamento ilegal, aquela denúncia ilegal, e vão elaborar aquela minuta daquela sentença, daquele voto totalmente ilegal e por motivos de perseguição política. Aí os assessores, ó, já citei, delegado, procurador da República, assessores. Vou citar agora a quarta pessoa. Aí essa minuta vai para o colo do ministro do STF, que vai ser a quarta pessoa que vai chegar lá e vai chancelar, vai assinar. E aquela minuta, ela vai ganhar um significado no mundo jurídico. Eu já citei 4 pessoas. O que a gente viu da lei de organizações criminosas? Acabei de ler para vocês. 4 pessoas em divisão de tarefas, pessoas organizadas para fazer este tipo de, para fazer um crime de forma habitual. Estão acontecendo crimes de forma habitual, reiterada, por parte dessas 4 figuras que eu acabei de mencionar: delegado, PGR, assessores e ministro? Tá acontecendo, não tá? Então, para fechar o raciocínio, você vai me perguntar, certo, mas o crime de abuso de autoridade a gente já viu que, pelo menos naquela modalidade, a pena máxima é 2 anos, não vai preencher o requisito dos 4. Mas nós temos outros crimes sendo praticados por essa galera que ultrapassam os 4 anos de pena máxima. E eu vou citar aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo, Lei de Tortura. Lei 9455 de 97. Artigo 1º, constitui crime de tortura. Inciso 1, inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, lembra dos presos, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Reclusão de 2 a 8 anos. Ou seja, aqui a pena máxima é de 8. Passou e muito dos 4 anos que a gente precisava. E eu vou dar um outro crime aqui, que era esse o que eu queria que vocês tivessem em mente e que eu gostaria que esse assunto fosse popularizado. É isso aqui. Não, antes, ainda tem isso aqui, olha. Na lei de tortura, quando o crime é cometido por agente público, a pena se aumenta de 1/6 a 1/3. Então, quando é um agente público que pratica a tortura, essa pena ainda é aumentada. A pena já é alta. E ela ainda aumenta. Mas o que eu queria falar é isso aqui, olha. Código Penal, artigo 359-L. Crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vamos ler. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Veja que a pena é de 4 a 8. Pena alta também. Ultrapassa os 4 que a gente precisa. Pena máxima é 8. É o dobro do que a gente precisa para configurar a organização criminosa. Veja bem, se você analisar esse artigo 359-L do Código Penal, você vê que se alguém, mediante grave ameaça, estiver impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, ele incorre no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Portanto, a partir do momento em que você impede um parlamentar de falar, de ter a sua liberdade para subir em plenário, lá na tribuna, e falar, exercer o seu poder
constitucional de ser um representante do poder legislativo? Ele é um agente constitucional. Ele representa um dos poderes. Ou seja, a rigor, ele representa, a figura dele é o poder legislativo. A partir do momento em que você impede ou restringe o exercício deste poder constitucional do parlamentar de falar, você está incorrendo no crime de abolição violenta do Estado democrático de direito. Pena máxima 8 anos. Se nós temos 4 pessoas em organização de tarefas perfeitamente delineadas, incorrendo, né, reiteradamente neste comportamento, nós temos aí uma organização criminosa. Praticando vários tipos de crime reiteradamente, em especial tortura e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Beleza, pessoal? Tá entendido? Essa é a minha tese. Não sei se algum professor já lançou essa tese. Vejam aqui. O artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade fala o seguinte: é abuso de autoridade requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, ilícito funcional ou infração administrativa. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, o crime de abuso de autoridade, ele tem uma pena pequena. É um crime de menor potencial ofensivo nessa modalidade aqui. Requisitar instauração, instaurar procedimento investigatório, a pena máxima é 2 anos. Só que, se você pegar todas essas requisições de instaurações ilegais que estão acontecendo e somar, aí vai dar... Aí é uma discussão jurídica que eu não vou fazer aqui com vocês, que é um negócio mais sofisticado. Se vai dar concurso formal ou crime continuado, enfim. Aí é uma discussão penal mais sofisticada. Vai ficar difícil de falar aqui hoje. Mas assim, se você pegar isso e você somar quantas vezes isso aconteceu e somar essas penas, vai dar uma pena gigantesca. Mas eu estou dizendo que esse crime aqui, um só, individualmente considerado, é um crime de menor potencial ofensivo. É um crime de pena máxima até 2 anos. Mas aí agora chega o momento que eu queria da live, que eu falei para vocês que eu enxergo um crime ali, um crime diferente sendo praticado no Supremo Tribunal Federal, especialmente pelo Alexandre de Moraes e seus asseclas. E é sobre isso que eu queria falar agora. Pessoal, olha só. Essa aqui é a Lei 12.850 de 2013, que é a lei da organização criminosa. Define o que é uma organização criminosa. Olha só. Você está dizendo que o STF está praticando, o Moraes e seus assessores e os delegados estão praticando crime de organização criminosa? Na minha visão, sim, mas não é só esse. Fica até o final da live para você entender, porque eu vou apresentar um outro. Isso aqui é só para a gente começar aqui, a entender aonde é que eu quero chegar. Tá? Essa lei aqui, 12.850, define o que é uma organização criminosa. Então você tem que ter alguns requisitos para que um grupo seja considerado uma organização criminosa. Não é você simplesmente, digamos que sei lá, tem 3 noias ali na rua, tem 3 noias ali na Praça Mauá, estão ali e tal, estão precisando, né, comprar droga, e eles passam uma pessoa ali e eles olham assim, pô, vamos roubar aquela pessoa? E ali na hora, eles decidem ali na hora roubar aquela pessoa. E vão os 3 lá e roubam a pessoa para comprar droga. Pergunto eu, esses 3 noias que ali, naquele momento ali, do nada, resolveram roubar aquela pessoa, eles são uma organização criminosa? Sim ou não? Respondam aí, o que vocês acham?
nesse exemplo que eu dei. Tá, são 3 nós ali, eles nunca tinham feito isso, decidiram ali na hora roubar. A maioria está dizendo que não é uma organização criminosa. Tá, eu vou melhorar o problema. Em vez de 3 noias, vamos botar 5 noias, 4 noias, para melhorar o problema. 4 noias. Em vez de 3, 4. É organização criminosa ou não é? No exemplo que eu dei. Ó, alguns estão dizendo que sim, mas a maioria está dizendo que não. E acertou quem está dizendo que não. E eu vou explicar por quê. Fiquem na live para vocês entenderem. Isso aqui é importante. Por que que esses noias, no exemplo que eu dei, não são organização criminosa? Poxa, Ludmila, mas 4 noias foram lá e assaltaram o cara? Organização criminosa. Segundo a lei da organização criminosa, você vai precisar de mais elementos. Olha o que está escrito aqui. Parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Aí você diz, Ludmila, eram 4 noias. Preencheu o requisito. Preencheu este requisito. Do número 4. Por isso que eu mudei de 3 para 4. Preencheu o requisito 4. Mas você vai ver que não vai preencher outros. Ó, associação de 4 ou mais pessoas, beleza? Estruturalmente ordenada. Tinha alguma ordenação ali? Eram nós que ali na hora tiveram a ideia e foram. Não tinha uma ordem ali. Caracterizada pela divisão de tarefas. Assim, tem que ter uma ordem. Tem que ter fulano exerce aqui a contabilidade do tráfico. Fulano é o fornecedor. Esse fulano aqui é o cara que fica na boca. Ou esse outro fulano aqui é o cara que fica ali de vigia. Divisão de tarefas. Eles estão associados para fazer aquilo ali. Aquilo ali se torna habitual, passa a ser o modo de vida deles. E é caracterizado por 4 ou mais pessoas, divisão de tarefas perfeitamente identificada, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Aqui tem mais um elemento. O crime que essa organização criminosa está praticando tem que ser um crime com pena superior a 4 anos. Pena máxima superior a 4 anos. Ou seja, tem que ser crimes graves. Então não pode, por exemplo, você não vai considerar uma organização criminosa um grupo de pessoas que sei lá, que se reúne para injuriar pessoas. Porque a pena máxima da injúria não chega a 4 anos. Então, ainda que você tenha abre aspas, um gabinete do ódio, xingando todo mundo na internet, injuriando todo mundo, não vai poder ser classificado como organização criminosa, pode até ter mais de 4 pessoas, pode ter divisão de tarefas, só que o crime de injúria que eles estão praticando não tem pena máxima superior a 4. Então, não vai poder nunca ser uma organização criminosa nos termos da Lei 12.850. Só para vocês entenderem.